Jesus. Esse Deus quando opera, a gente não sabe nem explicar como é que foi. Eu costumo muito dizer que milagre a gente não se explica, milagre a gente se vive, porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu não troco esse Deus. Por isso que eu aconselho aos irmãos não trocar esse Deus. Porque Ele é fiel. No tempo dele Ele vai lá e opera. Ele vai lá e faz, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Porque Ele é Deus. Aleluia. Vamos estar ouvindo também o presbítero Adailton nesta noite. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Amém, glória a Deus. Vamos dar arrecadando dízimo de oferta. Glória a Jesus. O pastor Nelson vai estar louvando para arrecadar dízimo de oferta nesta noite. Recebe o céu do Senhor com palmas alegres para a igreja. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Só o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quem vem adorar Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você veio adorar o Senhor, eu tenho uma notícia para te dar. Nada te impede. Glória a Deus, aleluia. A Jesus Cristo. Glória a Deus. Me ajude a adorar o Senhor. Porque se você está aqui, você é adorador. Você é adorador por excelência. Então adore a Ele. Quero dar o melhor de mim. Aleluia, meu Deus. Quero oferecer sacrifício de louvor. Glória a Deus, aleluia. Quero ser bem mais
engrandecido o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente o irmão Maicon. Glória a Deus. Chegou a hora mais importante. Já adoramos, engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Já engrandecemos o nome do Senhor Jesus Cristo, mas chegou a hora, o momento da palavra. Nós vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus já preparou aos nossos corações esta noite. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se preocupe com o horário, não, está todo mundo em casa. Glória a Deus. Eita glória! Momento de grande alegria. Eu quero te pedir, estenda as mãos para esse jovem. Este jovem aqui nasceu no coração de Deus. Aleluia! E Deus está marcando uma nova fase na vida dele. Deus está marcando o ministério dele. O ministério da palavra que muitos não entendem, muitos não compreendem, mas é um ministério árduo, é um ministério difícil. Porque ser boca do homem na terra é fácil, né, meu pastor? É fácil. Mas ser boca de Deus na terra é difícil. É complicado. E é bom que ele viva tudo isso, porque é apenas o início do que Deus está fazendo sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, sobre a vida dos pastores dele, sobre a vida de todos que o cercam. Então estenda suas mãos para cá, glória a Deus, em direção ao servo do Senhor, e nós vamos orar a Deus, apresentando a vida dele, para que o Senhor assim possa conduzi-lo conforme a sua vontade. Soberano e eterno Deus, Deus santo, fiel e justo, a Ti, ó Rei da glória, meu Deus, a honra, a glória e o louvor. Pai, neste momento, meu Deus, nós queremos, ó Pai, Te agradecer, porque o Senhor nos permitiu, meu Pai, louvar, bendizer e agradecer o Teu nome. E agora chegou o momento do Senhor falar aos nossos corações. Na verdade, Deus, continuar falando aos nossos corações. Meu Deus, por intermédio da Tua santa e poderosa palavra, que o Senhor já ministrou ao coração do Teu Filho. Pai, a Tua obra, a Tua igreja necessita ouvir a Tua voz. E aqui está o Teu escolhido, meu Senhor. Ó Pai, que estar aqui, meu Deus, para ser, meu Pai, o Teu porta-voz, para trazer, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra às nossas vidas. Nós queremos Te pedir, ó Deus, ser com Ele, meu Senhor, ó Deus, na ministração desta palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, repreenda, meu Senhor da glória, todo mal, Senhor, ó Deus, que pode tentar a vir contra a vida dele, meu Deus, para tentar meu Deus, para tentar parar, Senhor, ó Deus, meu Jesus Cristo, toma nas Tuas mãos, meu Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, o adversário jovem, projetou, viu, porque o Senhor me mostrou uma grande seta, uma grande flecha, mas o Senhor está dizendo, pode até o diabo ter projetado esta grande seta para tentar no início parar na aquilo que eu tenho estabelecido sobre a tua vida. Mas o interessante neste negócio é que Jesus está dizendo, fala para ele, porque a seta pode até ser lançada, mas sou eu, o Senhor, que peleja por vós e me coloco, diz o Senhor, na tua frente. Seta nenhuma vai pegar, flecha nenhuma vai pegar, dardo nenhum vai pegar, porque diz o Senhor, toma o Teu filho nas Tuas mãos. Fala conosco esta noite, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo a qual o Senhor, meu Pai, já projetou para falar as nossas vidas. É tudo que nós Te pedimos, no nome santo e eterno de Jesus, e para a glória do nome de Jesus nós Te agradecemos. E você que crê diz amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte.
glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Hoje o povo de Deus com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Grande motivo de alegria estar aqui conhecendo mais um povo que vai morar no céu quando nosso Deus Todo-Poderoso voltar. Glória a Jesus. Iremos dar início à palavra do Senhor. Aleluia. De dar início, eu seria ingrato e hipócrita se eu não saísse daqui sem agradecer a Deus pela vida dos pastores presidentes desta igreja, pelo pastor Nédson, a sua esposa, que confiou na minha pessoa de estar aqui trazendo a palavra do Senhor para os vossos corações. Aleluia, glória a Deus. Lembrando a todos vós que eu não sou nada mais, nada menos do que seu irmão em Cristo Jesus. Estou aqui apenas como um instrumento do Senhor para falar aquilo que Ele ordenou. Glória! Seja Deus, o menorzinho da casa, a qual Ele fez um grande milagre e achou graça para estar aqui. Então que Deus Ele continue abençoando a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Aleluia! E as criancinhas, louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus colocou em meu coração uma pequena reflexão, uma palavra um pouquinho longa, louvado seja Deus. Primeiro eu vou começar pelo livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do seu versículo 1, louvado seja Deus. Você que puder, já localiza comigo. Que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. Em seguida, o livro de Atos 1, versículo 8, que diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode continuar sentado e glorificar o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Queridos, a fé, ela é essencial na vida do cristão. A fé, ela nos traz um grande resultado para as nossas vidas. Observe que nos tempos de hoje, muitas pessoas almejam alguma coisa da parte de Deus. Aleluia. Muitas pessoas almejam receber aquilo que Deus ele tem preparado. Louvado seja Deus. Mas muitas pessoas se encontram sem a fé, sem a esperança. A fé, ela nos traz a paciência. A fé, ela nos traz ao nosso coração a perseverança e a confiança de que dias melhores virão em nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória. Queridos, estar aqui na sua frente, uma testemunha, como diz o livro de Atos, do poder do Espírito Santo e do trabalhar de Deus. Ainda já estamos no ventre da minha mãe, desenganados pelos médicos, e por onde eu prego, por onde eu ministro a palavra do Senhor, eu conto isso como testemunho de que Deus ele ainda opera um milagre. Glória. Aleluia. Mas não para me engrandecer, mas sim para trazer a perseverança e a confiança no seu coração. Glória a Jesus. Independente do momento que você está passando, Deus ele é contigo e que grandes coisas ele vai fazer, e você será um testemunho do milagre
Escrituras que somos considerados e chamados filhos de Deus. E se somos considerados filhos de Deus, isso nos leva a entender que, independente do momento, independente do cenário, somos mais que vencedores, porque Ele passou por nós um grande momento naquela cruz, a qual nós não merecíamos, mas com um propósito Ele passou por todo aquele sofrimento, e sobre aquela cruz Ele triunfou. Glória a Deus! Derrota, Ele proclamou a vitória. Louvado seja Aleluia! Ele proclamou a vitória. Louvado seja Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu E a partir nome. do momento que Ele proclama a vitória, ali foi por mim e por você que Ele intercedeu perante o nosso Pai. Louvado seja Deus. Dentro da palavra também tem várias testemunhas que é necessário ter fé. E também tem várias testemunhas que foi agraciada pelo Espírito Santo de Deus e que foi concedido o milagre, a cura, a libertação e a transformação. Quer ver um exemplo? A mulher do fluxo de sangue, Mateus capítulo 9, versículo 18. Uma mulher que certamente ela havia padecido há 12 anos com uma hemorragia, a qual ela corria para um lado, para outro, e ninguém poderia fazer nada. Mas aí então ela acha um momento oportuno, a qual Jesus está passando pelaquela cidade, e ela decide usar a fé dela. Louvado Glória a seja Deus. E ela pensa que então somente se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Louvado seja Deus. Ou seja, ela não precisou fazer um escândalo, ela não precisou fazer um show, como muitas pessoas têm feito em cenários ruins, em cenários tristes, para dar uma de coitadinho. Não, ela simplesmente usou a fé dela. Aleluia! Terminou, perseverou e recebeu a vitória. Glória, glória, glória! Aleluia, meu Foi Jesus! pela fé. Toda perseverança que teve ao coração dela foi pela fé. Meu Deus! De que se não somente ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E ao momento que ela decide usar a fé, ao momento que ela decide agora se posicionar, ser uma pessoa determinada, louvado seja Deus, ela consegue as coisas. Ela consegue a cura que ela precisa. Aleluia! E ela sai de todo aquele sofrimento, louvado seja Meu Deus! Porque o mestre, afinal, ele estava naquele lugar. E de uma forma mesmo que seja indireta, Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele sabia que alguém iria tocar a ele naquele momento, e que a pessoa que iria tocar a ele precisava de um milagre. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória. Queridos, observe uma coisa. Que se Jesus ele passou naquela cidade e essa mulher decidiu usar a fé e tocar na orla das vestes de Jesus, e dali sai um milagre. Aleluia! Hoje ele está neste lugar. Glória a Deus! E só não toca nele quem não quer louvar. Meu Jesus! Muitas das vezes passamos um cenário desagradável, um cenário de luta, de guerra, a qual pensamos em parar, em desistir. Glória a Deus. Mas esquecemos que Jesus ele caminha ao nosso lado. Esquecemos que o véu se rasgou, tudo se fez novo. Temos contato direto com o Pai e podemos tocar a Ele, tocar
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia a Deus. Passei há uns dias atrás por um momento em que eu precisei usar a minha fé. Louvado seja Deus. Aleluia a Deus. Vamos ali fazer um exame para tirar a conclusão de doença de Crohn, doenças inflamatórias, a qual a gastroenterologista tinha nos passado. Vamos fazer a ressonância magnética com contraste. Quem tomou contraste sabe que uma reação é terrível. Louvado seja Deus. E a partir daquele momento ali que foi para o preparo, o coração ficou angustiado, conturbado. Eu cheguei a pensar que Deus ele tinha me abandonado. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu entro para a sala que a minha mãe ficou do lado de fora, eu imaginei, Senhor, será que minha vida acabou agora? Porque ninguém gosta de ser diagnosticado por uma doença que muitas das vezes tem a cura e muitas das vezes não tem. Aleluia a Deus. Porque a ciência, ela não resolve nada. Mas o Deus poderoso que servimos, Ele resolve tudo. Glória a Deus. É o médico dos médicos, louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. E naquele momento eu falei, acabou para mim. A partir desse resultado, acabou a minha vida, louvado seja Deus. Meu Deus. Não vou poder mais fazer aquilo que eu mais gosto, falar do amor de Deus. Aleluia, meu Deus. E entrei já naquela máquina, com acesso nos braços, o soro gotejando, já o contraste entrando e fazendo uma sensação ruim. E a máquina fazendo uma zoada terrível, e cada zoada que fazia era uma luta entre a mente e eu mesmo. Jesus falando, você vai conseguir, e do outro lado, as ordens espirituais da maldade dizendo, acabou para você. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E foi naquele momento que eu decidi usar a minha fé. Aleluia a Deus. Aleluia. E falei, Jesus, chega aqui, meu Pai. A obra do Senhor ainda não acabou na minha vida. Ô, glória. A doença agora ela vai sair de cena. E o Senhor que vai entrar. Meu Deus. Eu não sei o que Ele iria fazer, mas eu disse, entra nessa máquina e faz algo acontecer. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Chegou a um certo ponto que eu cheguei a delirar de tanto medo. E disse a Jesus, ainda que eu esteja com essa doença, que no exame o Senhor faça dar, que eu não esteja, porque até que eu repita a Ele, o Senhor vai me curar. Aleluia a Deus. O Senhor vai descer uma providência, uma resposta que eu preciso. Aleluia, Deus. Até aí tudo bem. Dos dias para cá, até sábado, a mente vem sendo bombardeada. E eu ali tentando ser forte, usando a fé. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. E foi nesse momento que pela manhã eu acordei e falei com a minha mãe, ela está aqui para provar. Falei, vou na UPA porque eu estou cansando muito. Ansiedade querendo me tomar. E eu falei, vou abrir o resultado do exame pelo aplicativo. Louvado seja Deus. E no momento que eu estava abrindo, o celular deu uma travada. E algo tentou ser mais forte do que eu. A lágrima até queria descer. E eu sozinho, deitado no canto, peguei o celular e abri o exame. Não fui direto para a conclusão. Comecei a detalhar, comecei a ler, sem entender de nada. Louvado seja Deus. Não comentei nada a ninguém que o resultado tinha saído. Mas quando eu abri o resultado, que eu detalhei de cima para baixo, que eu cheguei na conclusão, a ali dizia que não há sinais para doenças inflamatórias. Aleluia. Oh, meu Deus. Porque ele sabia o amor que eu tenho pela
Saia, Pai. Mas estou aqui de prova. Sabe que mesmo assim eu não tenho tempo. Porque para mim já foi um privilégio ter nascido. Meu Deus. Não importa como. E eu estou curado para a glória de Deus. Aleluia. Então use a sua fé. Não importa o momento que esteja passando. Use a sua fé. Louvado seja Deus. Meu Jesus. Porque Deus, Ele é com você. E quando você recebe o Espírito Santo, Ele arranca, Ele tira tudo aquilo que não provém dEle. Aleluia. A enfermidade não provém dEle. Aleluia, meu Deus. O que Ele tem para a sua vida é saúde, é alegria, é felicidade, é muitos anos de vida para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, saquear o inferno e povoar os céus. Aleluia. Glória, glória, Queridos, glória, Jesus. E eu fiquei me perguntando, Jesus, agora o que é que eu faço para mostrar e externar a minha gratidão? Louvado seja Deus. Aqui eu já entro no tema central do culto de hoje, adoração. E aí foi que Jesus falou: você vai agora ministrar e vai contar tudo que eu tenho feito na sua vida. Glória a Deus. Eu falei: por que, Jesus? Eu queria fazer um momento de louvor, de adoração, ou até um culto de ação de graça. Mas por que isso? Porque a melhor forma de gratidão, de agradecimento, é a sua adoração sincera ao Senhor. É você dar a Ele aquilo que é mais importante, a alma, o espírito, o seu coração limpo para Ele. Aleluia. Foi como o salmista Davi disse no Salmo 116: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E eu comecei a lembrar de toda a minha trajetória, de tudo que eu passei, de tudo que eu venho passando. E Jesus, Ele tem me livrado. E eu pergunto a Ele: o que darei eu ao Senhor por tudo isso que tem me feito? Mas Jesus, eu só lhe dou trabalho, prejuízo. Sou pecador, miserável, imperfeito. Todo dia eu peco contra Ti. E Jesus brada ao coração, dizendo: todos os seus pecados são perdoados. Mesmo não merecendo, a minha graça te alcançou. Glória. Eita, Jesus E Deus está poderoso. dizendo para a igreja que ainda nós não merecendo, a misericórdia dele nos alcançou e nos alcançou. Ai, Jesus, obrigado. Porque Ele é misericordioso. Oh, Jesus amado. Te adoramos, Senhor. Para agradecer a Deus, não é fazer um show que vai impressionar o mundo ou todos que estão ao seu redor. Porque a adoração não é simplesmente você colocar um louvor e cantar de qualquer jeito, de qualquer maneira. É porque nós examine o nosso coração antes de levantar as mãos para adorar, louvar e bendizer. Aleluia. Porque assim como na oração é necessário ter a vigilância, na adoração, no sacrifício de adoração e de louvor que você oferece ao Senhor, também é necessário você ter vigilância. Porque tem pessoas que simplesmente chegam aqui e dizem: eu vou louvar
porque Deus fez isso e isso na minha vida, mas não louva em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus vai dizer que eles estão em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O que vamos dar ao Senhor nesta noite? Aleluia. Pelos livramentos que Ele tem nos dado, pelo nosso fôlego de vida, Ô, glória! pela nossa saúde, louvado seja Deus, pela provisão, pelo alimento. Só aqui eu já dei vários motivos Glória, Jesus. para a gente oferecer o melhor para o nosso Deus. Porque em tudo isso que Ele nos proporciona, Ele não faz pela metade e nem faz imperfeito. Tudo que Ele nos proporciona, Ele proporciona completo. Tudo que Ele nos proporciona é em perfeito estado. Louvado seja Deus. Então a nossa adoração, o nosso louvor para o Senhor não tem que ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração, ela tem que partir do nosso coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se for necessário chorar, chora. Mas louva, exalta Ele, bendiz o nome dEle, glorifica Ele com um coração limpo, quebrantado e sincero. Aleluia! Porque quem vai oferecer um sacrifício de adoração, de louvor, e oferecer um sacrifício com um coração podre, cheio de mágoa, de ódio, de raiva, com um coração conturbado, Deus Ele não recebe. Está simplesmente abrindo a boca e falando qualquer palavra, falando em vão. Aleluia! Mas quando você decide se colocar na posição, em verdade e em espírito, adorar o Senhor, aí o Senhor começa a trabalhar. Olha, o meu filho está sendo fiel, o meu filho está sendo grato. Louvado seja Deus. Algo que muitas pessoas não sabem, mas a adoração, ela também tem um grande poder, uma grande autoridade. Aleluia, Deus. Lembra de Paulo e Silas, louvado seja Deus, que foi preso após realizar ali uma cura, um milagre. Um decidiu orar, outro decidiu louvar ao Senhor. E a partir do momento que os dois estão ali, em concordância, em comunhão, um orando e outro louvando ao Senhor, adorando a Deus, as cadeias se quebram e eles são libertos. Aleluia, Deus. Então a adoração também, ela liberta, ela transforma, ela nos purifica, ela nos enche da graça e do poder de Deus. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Porque temos que fazer uma adoração sincera. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, muitas pessoas só têm olhado para a forma de pedir. Tem pessoas que só sabem pedir, mas ela não se esquece, ela não se lembra, na verdade, que dar é melhor do que receber. É verdade. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Então que venhamos sair daqui nesta noite sendo grato ao Senhor Aleluia, Deus. por tudo que Ele tem nos feito, independente do momento que a gente esteja vivendo. Nada de murmuração, louvado seja Deus. Porque a murmuração, ela só faz atrapalhar a nossa vida. É verdade. Aleluia, Deus. Mas quando você está em um cenário de guerra, em um cenário que você não pensa que vai aguentar mais, e você decide adorar, e você decide mesmo adorar em espírito, você toca o coração de Deus, e Ele se levanta do trono dele para
te dar a vitória em meio a esse momento. Louvado seja Deus. Então que o nosso Deus venha colocar em nós um espírito de temor, um espírito de adorador, por excelência, como foi cantado aqui pelo pastor. Aleluia, meu Deus. E que venhamos somente louvar, exaltar e bendizer. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Porque é só Ele que nos proporciona tudo isso. Glória Só Ele a é Deus. capaz de fazer isso. Meu E Deus. sem a misericórdia dele, não somos nada. Aleluia, Então, se meu bem Deus. soubéssemos, nós estaríamos fazendo de tudo para agradar a Ele todos os dias e todos os Meu dias. Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Porque o momento que você está passando vai passar. Em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado Aleluia, e vai Deus. cantar o hino da Assim eu vitória. creio, Senhor. Porque Aleluia. Deus, Ele é contigo. Se Aleluia, Deus, Ele Deus. te chamou, Ele garante. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pode louvar? Vamos Aleluia, louvar ao Deus. Senhor. Se coloca sobre os seus pés. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E nesse louvor, eu quero que todos nós entrem em concordância, em uma só união. Porque se entrarmos em uma só concordância, Deus, Ele opera o milagre. Deus, Ele envia a providência através do louvor e da adoração. Aleluia, Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que possamos Aleluia, meu Deus. sair daqui firmes e perseverantes na Glória a presença. Jesus. Aleluia, meu Deus. Tu que é digno de receber. Adore Ele aí. A honra e a glória, a força e o poder. Oh, glória a Deus. A Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus. Ao único que é digno de receber. Receber o Pai toda a honra e toda a glória para o Senhor. A honra e a glória de Deus, a força e o poder. Meu Deus, a Rei eterno e imortal, cadê a igreja? Invisível, mas real. Invisível, A mas Ele ministramos. a Ele ministramos. Glória a Ele nesta noite. A Ti, ó Rei Jesus. Meu Pai, coroa. Meu Espírito, meu Pai, o teu povo te adorando. Meu Pai, abençoa a tua igreja, meu Deus. Oh, Pai Santo, obrigado por essa oportunidade. Adoramos o teu nome, meu Pai, e nos rendemos aos teus pés. Adoração, meu Pai, que nós submissamos, Senhor. E consagramos todo o nosso ser a Ti. Nossa vida é do Senhor. Nos faz, meu Pai, adorador, meu Deus. De verdade e em espírito. Que é digno de receber somente o Senhor. É o Senhor que tem cuidado do teu povo, Pai. É o Senhor que tem guardado, que tem livrado. É o Senhor que tem enviado a providência. É o Senhor que fez grandes coisas neste lugar e é o Senhor que vai fazer. Rei eterno, imortal, Invisível, mas real.
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, meu Pai, e nos rendemos aos teus pés. Meu Pai, consagramos todo o nosso ser a ti. Cantamos a ti, ó Rei. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, Glória a Deus. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Nós consagramos a ti, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Nós consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus. A partir do momento em que eu estava orando, e a partir do momento que eu entrei neste lugar, eu contemplei e senti a presença de Deus aqui. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou que é a presença que está neste lugar, porque aqui tem alguém que paga preço, e que a oração do pastor Néristo, Deus manda dizer que está sendo respondida. Louvado seja Deus, e que grande é a obra, e que aqui não vai ficar desse jeito, a tenda vai se alargar. Oh meu Deus, eu creio, meu Pai. E ele diz neste momento que o jugo do diabo foi quebrado, porque a unção que despedaça todo jugo estar aqui neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você que veio desacreditado, passa a acreditar e passa a usar a sua fé, porque Deus habita neste lugar. E se você tocar o coração dele, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque essa obra aqui não é de qualquer jeito. Tem alguém que paga preço para os milagres acontecer. Tem alguém orando às madrugadas para o sobrenatural de Deus acontecer neste lugar. Louvado seja Deus. E o melhor de Deus tem para vir para essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a senhora abençoe a vida.